Dando continuidade à aula anterior, eu vou detalhar para vocês sobre multiplicidade de papéis. Então, como eu já venho apresentando para vocês na aula passada, multiplicidade é a quantidade mínima e máxima de objetos ou instâncias que uma associação permite em cada um dos seus papéis. Então, em cada um dos papéis existirá uma quantidade mínima e máxima permitida, de acordo com a regra de negócio, de objetos e instâncias. Então a gente pode ter de um lado um atributo que possua zero ou vários objetos, do outro lado a gente pode ter um atributo ou um papel que possua também zero ou vários objetos. Então existe um limite aí de objetos que cada papel, que cada atributo pode armazenar no sistema, de acordo com a regra de negócio. E aí, como eu falei para vocês, multiplicidade também pode ser chamada de cardinalidade ou também grau de relacionamento. Esse é menos comum de ser chamado. Então, seguindo aquele mesmo exemplo da aula passada, sobre as pessoas e os carros, né? E a associação entre essas instâncias, entre esses objetos, esse exemplo aqui seguindo o mundo real, e a gente fez aquela pergunta, né, para um dos lados. Um carro, por exemplo, começando do lado do carro, um carro pode ter quantos donos? E aí a resposta poderia ser, de acordo com a regra do negócio, ó, um carro ele só pode ter no mínimo um dono, ou seja, ele não pode ter zero donos, e no máximo um dono. Ele não pode ter dois, três, quatro, cinco donos. Ele só pode ter no máximo um. E aí poderia fazer a pergunta também ao contrário, né? Uma pessoa, ela pode ter quantos carros? E a gente poderia dizer, ó, segundo a regra de negócio da empresa, ela pode ter nenhum carro, como pode ter vários carros também, que é o caso dessa mulher aqui, de vermelho, e no caso desse barbicha aqui, ó, que tem mais de um carro. Então a gente tem essa explicação, né, da quantidade de objetos que uma instância pode ter vinculada. E aí, explorando mais ainda sobre as multiplicidades, mais uma vez, o principal macete para identificar bem as multiplicidades é perguntar para os dois lados, fazer a pergunta para os dois lados. Então, a forma da pergunta sempre é essa aqui, ó. Sempre duas perguntas uma pergunta para cada lado. Então, a gente tem sempre começando com um, e aí o nome da classe que você está começando, que seria o nome do lado, né, que você está começando. E aí sempre isso aqui, ó, pode ter quantos? E aí o nome do papel, ou seja, o nome daquele atributo da associação, né, derivado da associação. Então é sempre essa pergunta. Por exemplo, naquele mesmo exemplo do mundo real, onde a gente especifica a associação de quem é dono de cada veículo, a pergunta seria: um carro pode ter quantos donos? E uma pessoa pode ter quantos carros? Né? Sempre começando com um. Sempre começando com um. Se você fizer dessa forma, se você fizer sempre a pergunta nesse padrão, a chance de acertar na multiplicidade é gigante. Então, o resultado dessa pergunta seria a seguinte modelagem, né? Por exemplo, um carro pode ter quantos donos? Então, começando aqui do lado do carro. Um carro pode ter, né, quantos donos? E aí a resposta, no mínimo um, no máximo um. Se você olhar para o exemplo do mundo real, seria isso, né? Um carro ó, tem no mínimo um e no máximo um. Agora para o outro lado, uma pessoa pode ter quantos carros? Então, uma pessoa, então, agora é do lado da pessoa, pode ter quantos carros? E a resposta, no mínimo zero e no máximo vários. E a representação da cardinalidade é essa aqui, zero, dois pontinhos e o asterisco. Portanto, quais as multiplicidades possíveis? Então existem várias. Como eu falei para vocês, existem aqueles dois pontinhos, né, significa a vírgula ou, e o asterisco vários, sem limite específico. Então quando você coloca o asterisco não existe um limite aí de multiplicidade. E aí, por exemplo, se você encontrar a multiplicidade apenas com o número 1, significa que é exatamente 1, ou seja, no mínimo 1, no máximo 1. Se você encontrar 2, do mesmo jeito, é no mínimo 2, no máximo 2. Se você encontrar assim com dois pontinhos, 0, 1, significa no mínimo 0 e no máximo 1. E aí no mínimo 0, no máximo vários, também pode ter, ou mais, né? No mínimo 0, no máximo mais, 0 ou mais. Se você encontrar só o asterisco, também significa a mesma coisa, 0 ou mais, 0 ou vários. Se você encontrar assim, 1, dois pontos, asterisco, significa no mínimo 1, no máximo vários, ou 1 ou mais, 2 ou mais, 2 a 5. Então, como eu falei aqui em cima, né, os dois pontinhos também significa a, né, até, né, nessa ideia do até. Então, quando você encontrar aqui 2, 5, seria no mínimo 2, no máximo até 5. Então poderia ser 2, 3, 4, 5.
Se você encontrar a vírgula, significa 2 ou 5. Então não pode ter 3, 4 objetos. Não pode ter um objeto, não pode ter 6 objetos. Tem que ser 2 ou 5. Isso é pouco comum de existir, mas pode acontecer essa necessidade de você modelar dessa forma. Você pode encontrar também a mistura dos dois, da vírgula e dos dois pontos, significando que é no mínimo 2 ou 5 até 8. Então você pode cadastrar 2 objetos, ou 5 objetos, ou 6, ou 7, ou 8. 9 não pode cadastrar 9 objetos, não pode cadastrar 0 e 1 objetos, e de 9 em diante não pode cadastrar, né? Somente esse intervalo aqui de 5 a 8 e exatamente 2. Então toquei só apresentando para vocês aí o significado desses dois pontinhos e da vírgula e do asterisco também. Em alguns modelos, principalmente o modelo entidade e relacionamento, você ainda pode encontrar esses vários aqui como N, a letra N. Mas nas atualizações da UML, ela modificou para o asterisco. Então, no diagrama de classes, use sempre o asterisco. E a partir disso, as associações mais comuns que a gente pode encontrar seria um para muitos. Eu estou representando esses tracinhos aqui como fosse o relacionamento, né? Então, pode ser, você pode encontrar assim, numa ponta um e na outra ponta vários. Você pode encontrar um para um nas duas pontas da associação um e na outra um. E você pode encontrar também, é muito comum, muitos para muitos, que seria vários em uma ponta e vários na outra ponta. Então seria essas três aqui, um para muitos, um para um e muitos para muitos. Esses três tipos de associações. Então vamos explorar cada um desses três tipos comuns de associações, começando pelo um para muitos, que é o que a gente já vem abordando, né? Que eu já venho usando de exemplo com vocês. Quem é o dono de cada carro? Então, se existir essa necessidade de especificar esse tipo de associação, ou seja, quem é o dono de cada carro, aí a gente vai fazer aquelas duas perguntas, só reforçando mais uma vez, pessoal. Sempre as duas perguntas. Um carro pode ter quantos donos? E aí você vai fazer essa pergunta, vai conversar com o seu cliente e o seu cliente é que vai responder. Você vai ajudá-lo, é claro, né? Mas ele que vai responder. Então ele vai dizer, não, um carro ele só pode ter um dono. Aí você vai perguntar, mas ele pode ter zero? Eu posso cadastrar o carro no sistema sem nenhum dono? E aí o cliente vai dizer, não, você não pode salvar o carro no sistema com ele sem dono. Aí você, então beleza. Então um carro tem um dono, aí você vai dizer, e no máximo quantos? Aí ele vai dizer, é lógico que no máximo um, não posso ter um carro com dois donos. Aí mesmo assim você tem que confirmar, né, que pode, vai que possa. Aí sim, você documenta isso, modela, e aí eu vou já mostrar aqui para vocês o diagrama, e aí você vai modelar. Um carro, ele tem no mínimo um dono, no máximo um, então é assim, somente o número 1. Se você colocar aqui 1,1, pode ser também, né, ou 1, 2 pontos 1, mas é desnecessário, e aí os engenheiros decidiram que se é no mínimo 1 e no máximo 1, não precisa repetir, é só colocar assim. E aí você decide o nome do atributo, pela lógica, né? O nome do atributo é dono. Poderia ser pessoa também, mas é sempre bom o nome de um atributo que faça sentido. E aí coloca o nome do papel aqui, dono. A outra pergunta que você vai fazer para o seu cliente, você é o analista de sistema ou gerente de negócios, você está decidindo lá, está documentando o seu sistema, né? Você vai fazer a pergunta para ele. E uma pessoa que eu salvo no sistema, vai fazer essa pergunta bem reflexiva para ele. Ele pode ter quantos carros? Pode ser dono, né? De quantos carros? Aí ele vai dizer, pode ser de vários. Essa é a beleza, essa é dentro da sua mente. Então vou ter, em pessoa, vai ter uma lista de objetos de carros. Não vai ter limite. Aí você vai perguntar, mas vai ter limite? Pode ter dois, três, quatro só, no máximo quatro, tá? Aí ele vai dizer, não tem limite. Aí você vai lá no seu modelozinho e coloca, pode ter vários carros, então asterisco que não tem limite. E eu não enfatizei aqui, para cada pergunta, você vai perguntar o número mínimo e máximo de objetos que pode cadastrar para uma instância. Então, uma instância de pessoa pode ter no mínimo quantos carros? Aí vai dizer, você não vai perguntar uma instância, né? Que aí ele não vai entender. Mas você vai perguntar normal, mas na sua cabeça você sabe que é uma instância. Uma instância vai poder armazenar dentro dela quantos carros? No mínimo, né? No mínimo quantos carros? Ela vai dizer, não, eu posso cadastrar uma pessoa sem carro nenhum. Ela pode não ser dona de nenhum carro. Aí você, então beleza, você vai no seu modelo e coloca 0 até, ou seja, com esses dois pontos significa até, né? Asterisco, até vários. Então 0 a vários. Então eu posso ter pessoas no meu sistema cadastradas sem carro
como eu posso ter pessoas no meu sistema vinculadas a vários carros, ou 1, 2, 3, 4, 5, e aí é ilimitado, né? Quando a gente coloca o asterisco é ilimitado a quantidade de vezes. Pronto, e aí você conseguiu modelar aqui, representar na associação essa regra de negócio, quem é dono de cada carro, e modelando da forma que o cliente quis. E aí eu reforço as várias aulas que eu venho abordando isso. Modelagem UML não significa que você está errado ou certo. Significa que você está de acordo com a regra de negócio da empresa. Que você está de acordo ou não, né, com a regra de negócio da empresa. Então, se você não está de acordo, você está errado. Mas não significa que fazer dessa forma você não está seguindo bem a UML, entendeu? Então é isso. Resumindo, em um dos lados o máximo é 1 e no outro lado o máximo é vários. Então, um dos lados o máximo é 1, no outro lado o máximo é vários. Por isso, essa questão dos máximos de cada lado, né? Um para muitos. Por isso que a gente chama isso. Sempre considerando os máximos. Então, no máximo um, no máximo vários, um para muitos. Poderia ser o inverso também aqui. Se pessoa tivesse na direita e carro na esquerda, aí seria a mesma coisa, um para muitos. Isso aí não altera, né? A inversão dos lados não altera o resultado. Agora vamos mudar aqui a chave. Vamos inverter a chave. Vamos supor que o cliente que está me pedindo o sistema, ele deseja relacionar de uma outra forma os carros e as pessoas. Vamos supor que ele necessite saber quem é o responsável por cada carro. E aí já muda um pouco o sentido aí da associação, né? Eu poderia ter essas duas associações no meu sistema. Quem é o dono, quem é o responsável, quem dirige cada carro, tudo ao mesmo tempo. Mas para simplificar, vamos supor que esqueça a questão de quem é o dono, ele necessitou agora só saber quem é o responsável. Então veja que agora a regra muda, né? Então vamos supor que você faz a pergunta para o seu cliente, ó, um carro pode ter quantos responsáveis? E aí ele vai responder, ó, um carro ele não pode ficar sem responsável, ou seja, ele não pode ter zero, e também ele não pode ter mais de um responsável. Ele só tem no máximo um responsável, então no mínimo um e no máximo um. Então beleza, continua até o mesmo exemplo do passado, né? Do slide passado, que eu perguntei quem era o dono de cada carro. Beleza, então você vai modelar aqui, ó, com o número 1 e o papel responsável. Então, um carro, ele pode ter no mínimo um e no máximo um responsável. Agora, a segunda pergunta. Uma pessoa pode ser responsável por quantos carros? E aí ele vai responder para você, ó, uma pessoa pode ser responsável por nenhum carro. Então, eu posso salvar no meu sistema tranquilamente os dados da pessoa sem especificar o carro dela. Posso salvar. Ou seja, se eu procurar pessoas no meu sistema, eu vou encontrar pessoas que não têm carro, que não é responsável por nenhum carro. E, no máximo, quando eu for salvar uma pessoa, eu só posso salvar no máximo um carro associado a ela. Então, no máximo, uma instância de carro para cada pessoa. Então, cheguei aqui no meu modelo e representei aqui, ó, 0 até 1. No mínimo 0, no máximo 1. Beleza? Então, esse tipo de associação, em ambos os lados, o máximo é 1. Por isso que a gente chama essa associação de 1 para 1. É muito comum também. E aí, pessoal, a mesma ideia disso, dessas multiplicidades e cardinalidades, o mesmo entendimento, o mesmo macete de fazer as perguntas para poder identificar, a gente faz também isso no modelo entidade de relacionamento lá do banco de dados. Então não muda nada as perguntas. O que vai mudar é que lá a gente vincula as chaves primárias e estrangeiras e aqui a gente vincula os objetos, os papéis. E agora o outro exemplo de associação seria muitos para muitos. Como exemplo, coloquei aqui quem dirige cada carro. Vamos supor que o seu cliente teve a necessidade agora de relacionar no sistema ou precisou de um relatório. Ele vai precisar, né, de um relatório que diga para ele quem dirige cada carro. Logo, se ele precisa desse tipo de relatório, e é até uma dica que eu dou, pessoal. Sempre que for modelar, sempre que for associar na modelagem, pense nos relatórios. São os relatórios que mandam na modelagem, ou seja, a necessidade de gerar relatórios é que vai fazer você imaginar bem a sua modelagem, prever, né, o que você vai precisar lá na frente. Então vamos supor que na conversa com o cliente ele diga, ó, eu vou necessitar de saber quem dirige cada carro. Vou precisar de um relatório desse. E aí você já acende a lâmpadazinha e diz, ó, eu vou precisar modelar isso então, essa associação. Eu vou precisar vincular esses objetos, essas instâncias. A partir daí você vai fazer as velhas perguntas para ele. Você vai perguntar para o seu cliente, um carro pode ter quantos motoristas então? E aí ele vai dizer, vou colocar aqui, ó, um carro, ele vai dizer para você, ó, um carro ele não pode não ter motorista.
Eu não posso ter um carro cadastrado no meu sistema sem motorista, porque quando eu for precisar gerar o relatório, eu vou precisar que aquele carro ele tenha a informação do motorista. Então eu tenho que forçar isso no cadastro, já no cadastro, porque senão você vai se prejudicar nos relatórios. Você vai gerar relatórios inconsistentes. Então já força isso no cadastro, ó. No mínimo um motorista. Não deixe salvar um carro no sistema sem estar vinculado a um motorista pelo menos. No mínimo um motorista e no máximo vários. Eu tenho vários motoristas no meu sistema ou na minha empresa que eles podem dirigir o mesmo carro, só alternam os turnos entre eles. Ou até mesmo se fosse uma empresa de transporte, né, de ônibus ou de cargas. Geralmente, às vezes, viajam dois motoristas, se a viagem for longa, né? Então você tem que representar isso aqui, ó. Um carro pode ter no mínimo um motorista e no máximo vários. Beleza, o contrário agora. Faz a pergunta novamente para ele. Uma pessoa pode dirigir quantos carros? Aí ele vai dizer, uma pessoa pode dirigir nenhum carro, vamos supor que seja o cobrador, né? Na empresa de ônibus coletivo. Então, não pode dirigir nenhum carro e também pode dirigir vários carros. Então, por exemplo, aqui na minha ilustração, eu tenho esse da boina verde aqui, o Barbicha, né? Ele dirige 3 carros. Eu tenho esse aqui, muito estiloso aqui, que ele dirige 2 carros. Tem um que dirige nenhum e tem um que dirige apenas um, que são essas duas mulheres. Ou seja, eu posso ter pessoas que dirigem 0 ou vários carros. Logo, em ambos os lados, o máximo é vários. Lá no mundo de banco de dados, né, a gente chama isso de N para N. Aqui a gente pode chamar também de N para N, não tem problema, que quando você falar isso a outra pessoa vai entender, mas significa que você está dizendo que é uma associação muitos para muitos. E já aproveitando aqui, às vezes quando existe uma associação muitos para muitos, isso aqui vai originar uma terceira classe, mas isso aí é assunto para as próximas aulas. Pronto, agora que nós compreendemos bem sobre multiplicidades e os 3 tipos principais, né, de associações de multiplicidades, vamos melhorar agora o nosso diagrama. Então vou abrir aqui a ferramenta Asta e vamos começar por aqui, pelo usuário e o funcionário. A gente vai modelar agora, acrescentar as multiplicidades no nosso diagrama. E aí você escolhe um lado aqui para fazer as duas perguntas, né? Por exemplo, um funcionário, uma instância de funcionário, pode se associar com quantas instâncias de usuário? No mínimo quantas e no máximo quantas? Então vamos lá, um funcionário, ele pode ter no mínimo, eu vou colocar no mínimo um usuário, para que quando for cadastrar o funcionário, eu precise informar o usuário, é obrigatório informar o usuário. Então no mínimo um e no máximo um também, né? Então tá aí. Eu não posso ter um funcionário com vários usuários. Pode até ser que tenha, né? Mas vamos supor que na minha regra de negócio aqui da minha empresa, isso não possa. Então, beleza. O outro lado também poderia, um usuário tem quantos, está associado, né, com quantos funcionários? No mínimo um e no máximo um também, né? Não precisa informar aqui, já que não vai ter associação de funcionário aqui. Porém, você pode deixar, mas vai poluir o nosso diagrama, né? Vamos deixar aqui de lado. Não, eu vou colocar a nível didático, né? Depois a gente, por questões didáticas, né? Depois a gente altera aqui. Então também seria no mínimo um e no máximo um. Eu não posso ter um usuário sozinho, solitário no meu sistema. Não, pessoal, eu já estou identificando aqui que não poderia ter, ó. Uma vez, eu vou até tirar daqui, dar 2 cliques e apagar. Isso porque o usuário está associado tanto com funcionário como com cliente. Então, se eu tiver os dois atributos aqui, funcionário e cliente, em usuário, vai ficar estranho. Né? Usuário com cliente e funcionário ao mesmo tempo, isso aqui fica estranho. Eu vou até colocar aqui a não navegação para poder impedir isso, apesar de ser assunto das próximas aulas, mas para que eu lembre nas próximas aulas já vou colocar aqui. Então o programador, quando bater o olho aqui, vai saber que o usuário não pode ter um atributo funcionário aqui dentro e também não pode ter um atributo cliente aqui dentro. Então vamos lá, vamos partir para o cliente agora. Um cliente, ele pode ter no mínimo quantos usuários e no máximo quanto? Então a mesma regrinha, né? Um cliente ele pode ter pelo menos um usuário. Então vamos supor que seja um sistema web aí, né? Que ele, para poder se cadastrar no meu sistema, ele vai ter que cadastrar o usuário dele, login, senha e tudo mais. Então no mínimo um e no máximo um. Um cliente não pode ter mais de um usuário. Ok, esse lado não modela, né? Porque não vai ter atributo aqui de usuário, logo para que especificar o número de instâncias que o usuário vai ter, se ele não vai ter. O número de instâncias de cliente que o usuário vai ter, né? Então não precisa. Agora aqui, um cliente tem
está associado com quantos telefones, com quantas instâncias de telefone. É chatinho aparecer esse asterisco aqui, mas é só ir passando o mouse que aí aparece. Então o cliente está associado com, eu vou colocar assim, 0 até um telefone. Ah, mas eu coloquei aqui telefones, né? Que um cliente pode ter vários telefones. Então beleza, eu dou 2 cliques, apago, clico fora de novo. Eu poderia até digitar lá dentro, que 0 ou vários telefones. Eu posso chegar aqui dentro e alterar se eu quiser, pessoal. Por exemplo, colocar vírgula 5. Significa que esse cliente ele pode ter 0 telefones ou 5. Ele não pode ter 2 telefones, 3. Só pode ter 0 ou 5. Um exemplo aqui, né? Ó, eu vou colocar assim, que esse cliente ele pode ter no máximo 3 telefones, beleza? 0 até 3 telefones. Pronto, e um telefone está associado com um cliente, no máximo um cliente. Faz sentido, né? Só arrastar aqui para ficar mais pertinho da associação. Pronto, agora as multiplicidades entre cliente e venda. Então, ó, um cliente, eu não coloquei aqui o papel, né? Que o cliente não tinha venda, mas uma venda está associada com quantas instâncias de cliente. Então, uma venda tem no mínimo um cliente e no máximo um cliente. Eu não posso ter uma venda com vários clientes. Eu também não posso salvar uma venda com 0 clientes. Agora, venda para itens de livro. Então, uma venda tem um ou vários itens. Não pode ter 0 em uma venda. Eu não posso salvar uma venda com 0 itens. Então, só vai existir vendas no meu sistema com pelo menos um item. E não tem limite de itens. O cliente, né, no sistema ele vai poder cadastrar quantos itens quiser, quantos tiverem em estoque. Né? E um item de venda ele está associado com uma venda e no máximo uma venda também. Eu não posso ter o mesmo item em outras vendas. Agora aqui, cliente com endereço de cobrança e de residência. Então, um cliente, ele tem pelo menos um e no máximo um endereço de cobrança. Agora ficou escondido aqui, né? Vou trazer um pouquinho mais para cá. Posso trazer para cá, assim, para cima. Ok. E aí eu tenho um cliente, tem quantos endereços de residência? No mínimo quanto e no máximo quanto? Eu vou colocar aqui também no mínimo um e no máximo um. Para diferenciar aqui, vou colocar no cantinho. Ops. Então, acho que agora melhorou um pouquinho aqui. Então, não posso ter cadastrar um cliente no sistema sem o endereço de cobrança e sem informar o endereço de residência. É no mínimo um e no máximo um. Então, eu não vou ter uma lista aqui de endereço de cobrança no cliente nem de endereço de residência. E na venda, eu tenho que informar pelo menos o endereço de entrega, obrigatoriamente um, e no máximo um endereço de entrega. Vou colocar aqui a cardinalidade, né, a multiplicidade, acima do nome do papel. Beleza? Vamos lá, seguir. Agora eu me arrependi de ter feito um diagrama tão grande desse, viu? Mas é bom que aí a gente explora todas as situações possíveis, pessoal. Então eu recomendo que você siga com paciência, né? Toda essa modelagem que eu estou fazendo aqui. Eu sei que realmente isso aqui dá sono ficar vendo isso. Mas eu dou a dica que você me acompanhe fazendo e vai fazendo ao mesmo tempo também. Que aí já não dorme, né? Aí já consegue acompanhar tudo direitinho, sem pular o vídeo. Então, uma instância de venda está associada com quantas instâncias de autorização? Então, uma venda ela vai ter no mínimo uma autorização e no máximo uma autorização. Isso aqui é bom fazer em sala de aula aí com vocês, porque vai surgindo as dúvidas de vocês, a gente vai discutindo as regras de negócio. Isso aqui é muita discussão que acontece, pessoal. Isso é massa modelar com outras pessoas. E uma instância de autorização está associada com quantas instâncias de venda? Então, uma autorização, ela tem uma venda, tem que ter pelo menos um e no máximo uma também. Aqui uma associação um para um. E aqui, ó, deixa eu ver outro exemplo. Aqui seria um para muitos, poderia dizer também. Um para muitos aqui, ó. A gente não pegou ainda muitos para muitos, né? Vamos ver se a gente acha aqui, né? Então você já percebe que muitos para muitos é mais raro encontrar, né? A gente encontra mais um para um e um para muitos. Autorização para cartão de crédito. Então, uma autorização vai ter pelo menos um cartão de crédito e no máximo um cartão de crédito. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. O contrário a gente não tem, né? Porque não tem um atributo aqui, autorização no cartão de crédito. Então não precisa modelar a outra extremidade da associação. Endereço e editora. Uma editora pode ter um e no máximo um endereço.
Vamos imaginar assim. Como eu falei, pessoal, não existe modelagem errada em relação a esse aspecto, né? O que existe é você estar seguindo ou não a regra de negócio da empresa. Então eu estou supondo aqui, estou forçando uma regra de negócio, entendeu? Da mesma forma, quando você for brincar aí de modelar o seu modelo de domínio, o que você criar aí, por exemplo, sistema de posto de combustível, sistema de delivery, né? Aí você pode criar suas regras de negócio já que você está simulando, você não tem um cliente real explicando isso para você. Então você é o cliente, você é que diz suas regras. Então aqui eu estou dizendo as minhas regras, que uma editora, eu não posso cadastrar ela sem o endereço. Então vai ter no mínimo um endereço. E eu também não posso ter vários endereços aqui na editora, só basta um. Então, no máximo, um endereço. Por isso a multiplicidade ficou como um aqui. Editora, tem a aquisição, né? Então a aquisição vai ter a informação da editora somente. Então, uma aquisição, eu tenho que formar pelo menos uma editora e no máximo uma. Uma aquisição tem a informação dos itens do livro. Então já vou especificar aqui um ou vários, né? Que eu posso ter numa aquisição um ou vários livros de uma mesma editora. E um item pode ter apenas um livro. Então a cada item eu vou ter um livro e no mínimo um livro. Então perceba que no sistema o número 1 é o que a gente mais encontra, né? E livro tem o item não. Apenas o item tem um livro. Então já está modelado aqui. Um livro tem a editora. Então um livro ele tem que ser pelo menos uma editora e no máximo uma editora. Não faz sentido ter duas editoras, né? Tem coisas que são óbvias, né? Tem coisa que é óbvio, né? Você já de cara você já identifica, com certeza no mínimo um e no máximo um. Já outras é motivo de polêmica, e aí você depende da regra do negócio. Você tem que criar a sua regra do negócio, como eu já falei. E a editora poderia ter vários livros, mas eu vou deixar assim como está mesmo. Pronto, já especificamos as multiplicidades todas. A gente não encontrou aqui muitos para muitos, mas com certeza vai ter aqui. Todo sistema tem pelo menos um muitos para muitos. Vai ser nessa parte aqui dos itens da venda e da aquisição, ó. Mas com o livro aqui, né? Mas é porque a gente vai melhorar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser melhorado nas próximas aulas. Tá certo? Tem uns equívocozinhos aqui que a gente deve evitar, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Então é isso, pessoal. Evoluímos o nosso diagrama, né? Adicionando as multiplicidades. Só um resumo aqui da aula é que, como vocês viram, né, a multiplicidade é a quantidade mínima e máxima de objetos ou instâncias que uma associação permite em cada um dos seus papéis. E aí depende da regra do negócio, esses limites mínimos e máximos. Nós aprendemos como encontrar as multiplicidades, que o macete é fazer a pergunta para ambos os lados, né? Tipo, uma classe pode ter quantos papéis? Então a gente sempre faz essa pergunta para cada lado, sempre começando com um. Nós vimos todas as multiplicidades possíveis, né? Pode ser 0 ou 1, 0 ou vários, no mínimo 1, no máximo 1, que é quando é dois pontos, quando é vírgula, né? E vimos também as associações mais comuns, que um para muitos, um para um e muitos para muitos, e percebemos que muitos para muitos é mais raro modelar em um diagrama de classe. A gente encontra mais um para um e um para muitos. Tá certo? Então nós já conseguimos avançar bastante no diagrama de classes, mas ainda falta muito chão aí pela frente. Eu posso dizer que a gente está metade do caminho aí para conseguirmos entender plenamente esse diagrama tão importante, tão crucial para o sistema, que é o diagrama de classes. Então vejo você na próxima aula.